Então, de acordo com Jeremias 7, Javé primeiro escolheu um lugar no norte, Siló, antes de decidir sua destruição. Na história da arca, o santuário de Siló não é criticado, e mais ainda, as mortes dos filhos de Eli e do próprio Eli são contadas sem uma nota polêmica, ao contrário dos capítulos 2 e 3 de 1 Samuel, em que o sacerdote Eli e sua dinastia são condenados. Então, essa apresentação provavelmente vem de uma releitura posterior. E veja que a gente tem que tomar cuidado com essa questão dos trechos, porque no mesmo capítulo nós estamos vendo fontes diferentes. Assim, a morte da linhagem de Eli significa o fim do santuário de Siló e prepara a transferência da arca para Kiriat Jearim. Essa observação mostra também que 1 Samuel 1 a 3 e 4 a 6 não tem uma relação original, uma redação original, na verdade, né? Isso é importantíssimo, tá, gente? A perda da arca, sua instalação no templo de Dagon e seu retorno aos israelitas podem sim ser comparados à prática de deportações das estátuas divinas pelos reis neo-assírios e babilônicos. Assim que a arca chega ao templo do maior deus dos filisteus, a história se transforma em uma contra-história. Em vez de estar sob domínio de Dagon, a arca, leia-se Javé quando fala da arca, faz a estátua desse deus cair 2 vezes. Tá? É uma contra-história, é uma ideologia por trás, a ideologia da Guerra Santa, né? Esse poder da arca provoca sua transferência para Gate e depois para Ecrom, e o autor de 1 Samuel 5 parece ter conhecimento bastante preciso dessas cidades filisteias, que são vizinhas de Israel e Judá. Nessas cidades, o poder da arca é manifestado por pragas, que lembram as pragas do Egito. Além disso, escritores posteriores reforçaram esse vínculo, aludindo claramente à tradição do Êxodo, como, por exemplo, 1 Samuel 6,6, quando os sacerdotes e adivinhos dos filisteus evocam o endurecimento do rei do Egito durante as pragas. Tá? É muito importante que a gente perceba isso, tá? A perda da arca, sua instalação no templo de Dagon e seu retorno aos israelitas, então, eles são, eu vou repetir, tá? Porque é importante que a gente perceba isso. Podem sim ser comparados a essa prática de deportação dessas estátuas divinas, ok? Então, a gente viu que na primeira vez, Dagon cai em uma posição que pode evocar uma prostração diante de Javé e da arca. Lembrem do conceito de Guerra Santa. Na segunda vez, tudo que resta do Deus dos filisteus é o seu tronco. A sua cabeça e mãos são cortadas e rolam em direção à soleira, de acordo com o texto hebraico. Assim, a arca e com ela Javé triunfou sobre o grande Deus dos filisteus. Tá? Esse poder da arca provoca sua transferência, então, para Gate e Ecrom, como eu falei, e o autor de 1 Samuel 5, ele parece conhecer essas cidades, né? Era aqui que eu estava lendo, desculpa. Além disso, vocês vão ver esse vínculo da tradição do Êxodo, tá? Porque vai relacionar as pragas do Egito às doenças que vão sobrevir aos filisteus com a posse da arca. Então, assim como os egípcios estavam de posse dos israelitas e sofreram todas as pragas, tiveram que soltá-los, os filisteus passam por pragas semelhantes, não na mesma projeção, é claro, que a narrativa do Êxodo, mas acaba sendo possível relacionar essas narrativas, sim. E aí o texto massorético e a Septuaginta parecem refletir essas tradições diferentes a respeito das pragas. A Septuaginta fala primeiro de camundongos, ratos, né, que saíam dos vasos filisteus para infestar a terra.
o texto hebraico evoca saliências que os maçoretas vocalizam como sendo hemorroidas. E aí os maçoretas enfiam uma noção, um conceito, que um nome que talvez não reflita a realidade do texto antigo. E por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó, que é tratado aqui com a obstinação dos filisteus? Somente quando esse Deus Javé os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguir seu caminho. Os filisteus, reconhecendo o poder da arca, querem se livrar dela e a colocam uma nova carroça puxada por vacas amamentadas que não carregavam jugo e que enfatiza o caráter ritual do processo. Vacas que não carregam o jugo, que não estão treinadas para andar em duplas para colheita. As vacas serviriam como presságio. A ideia era que se as vacas que estavam amamentando se distanciassem dos seus bezerros na direção do território hebreu, era porque estariam sendo conduzidas pela vontade divina. Porque o natural seria que elas não se afastassem dos seus bezerros. E é isso que acontece. As vacas puxam a carroça para Bet-Shemesh, uma cidade do território da Judéia. Assim, a arca passa de um santuário do norte, Siló, para uma cidade da Judéia, Bet-Shemesh, que era uma cidade disputada pelos filisteus. E aqui, na verdade, não é judeus, aqui seriam os judaítas, né? Porque não existia o judaísmo ainda, eram a província de Judá, então eram judaítas. Então, o território de Bet-Shemesh era disputado entre filisteus e judaítas. Curiosamente, essas vacas que são claramente fêmeas e que recebem, no versículo 7, sufixos femininos, são designadas no versículo 12 por formas masculinas. E isso é muito interessante, tá? O pessoal está perguntando aqui no chat sobre os querubim, e eu já falo um pouquinho sobre eles, tá? Então, essa anomalia de termos femininos serem tratados como masculinos, né, no caso, essas vacas, também é encontrada em Gênesis 32:16 para os camelos amamentando. Enquanto em 1 Samuel 9:20 diz respeito a também burros ou jumentos. Seriam, por exemplo, formas antigas de duelo ou apenas um erro? Talvez estejamos lidando com um reflexo dos maçoretas. Essas vacas serão oferecidas como sacrifício, enquanto em Levítico 1, os sacrifícios de gado só são possíveis com animais machos. Então, os maçoretas podem ter mudado o sexo desses animais só para se ajustar à lei levítica do sacrifício.